Olha, ah, não pode ter. Hoje, os que se acham donos do Brasil e que o são, porque os deixamos se acharem, preparam sua ofensiva final contra os índios. Hoje, os que se acham donos do Brasil e que o são, porque os deixamos se acharem, preparam sua ofensiva final contra os índios. Há uma guerra em curso contra os povos índios do Brasil, apoiada abertamente por um Estado que tem por obrigação constitucional proteger os índios e outras populações tradicionais e que seria sua garantia jurídica última contra a ofensiva movida pelos tais donos do Brasil, os ruralistas, o grande capital internacional e a otária fração fascista das classes médias urbanas. Mas a ofensiva não é só contra os índios, e sim contra muitos outros povos indígenas. Devemos começar então por distinguir as palavras índio e indígena, que muitos talvez pensem ser sinônimos, mas não é. Todos os índios no Brasil são indígenas, mas nem todos os indígenas que vivem no Brasil são índios. Índios são os membros de povos e comunidades que têm consciência de sua relação histórica com os indígenas que viviam nesta terra antes da chegada dos europeus. Foram chamados de índios por conta do famoso equívoco dos invasores que, ao aportarem na América, pensavam ter chegado na Índia. Indígena, por outro lado, significa gerado dentro da terra que lhe é própria. O antônimo de indígena é alienígena.
Ao passo que o antônimo de índio é branco. Ou melhor, as muitas palavras das mais de 250 línguas índias faladas aqui, que se costumam traduzir por branco, mas que se refere a todas aquelas pessoas e instituições que não são índias. Essas palavras indígenas têm vários significados, mas um dos mais comuns é inimigo, como no caso do Yanomami, Caiapó ou do Araueté. Ainda que os conceitos índios sobre o inimigo sejam bastante diferentes dos nossos, não custa registrar que a palavra mais próxima que temos para traduzi-la seja inimigo. Durmamos com essa. Mas isso quer dizer então que todas as pessoas nascidas aqui, nesta terra, são indígenas do Brasil? Sim. E não? Sim, no sentido dos dicionários, originário do país. Um colono de origem língua alemã é indígena do Brasil porque nasceu em uma região do território político. Assim como são indígenas um sertanejo no semiárido nordestino, um agroboy de Barretos ou um corretor da Bolsa de Valores. Mas não, nem o colono, nem o agroboy, nem o corretor de valores são indígenas. Pergunte a eles, eles são brasileiros. Algo muito diferente de ser indígena. Ser brasileiro é pensar, agir e se considerar como cidadão, isto é, como uma pessoa definida, registrada, vigiada, controlada, assistida, em suma, pesada, contada e medida por um Estado-nação territorial. O Brasil. Ser brasileiro é ser cidadão. Em outras palavras, súdito de um Estado soberano. Essa condição de súdito não tem absolutamente nada a ver com a relação indígena vital, originária, com a terra de onde se tira seu sustento, onde se faz a vida junto com seus parentes e amigos. Seja ela uma aldeia na floresta, um vilarejo no sertão, uma comunidade de beira-rio ou uma favela nas periferias. É integrar um povo. Ser cidadão, ao contrário, é ser parte de uma população controlada pelo Estado. O indígena olha para baixo, para a terra, a que é imanente. Ele tira a sua força do chão. O cidadão olha para cima, para o espírito encarnado sob a forma de um estado transcendente. Ele recebe seus
direitos do alto. Povo só existe no plural. Povos. Um povo é uma multiplicidade singular que supõe outros povos que habitam uma terra pluralmente povoada de povos. Mas ser munduruku, por exemplo, significa saber que existem Caiabi, Caiapó, Mati, Guarani, Tupinambá, Tremembé, Tremembé. E que esses não são munduruku e tampouco são brancos. Quem inventou os índios como categoria genérica foram os grandes especialistas na generalidade. Os brancos. Ou, por outra, o Estado branco, colonial, imperial, republicano. O Estado, ao contrário dos povos, só consiste no singular da própria universalidade. O Estado é sempre único. Universo em si mesmo. É a encarnação do O povo tem a forma do múltiplo. Forçados a se descobrirem índios, descobriram que haviam sido unificados na generalidade por um poder transcendente para melhor serem desmultiplicados, homogeneizados, abrasileirados. O pobre é, antes de mais nada, alguém de quem se tirou alguma coisa. O pobre é, antes de mais nada, alguém de quem se tirou alguma coisa. Para transformar o índio em pobre, o primeiro passo é transformar o munduruku em índio. Depois em índio administrado. Depois em índio assistido. Depois em índio sem terra. Os povos indígenas originários que foram indianizados pela generalidade do conceito para serem melhor desindianizados se unem contra o revidam dialeticamente contra o Estado, aceitando essa generalidade e cobrando destes os direitos que tal generalidade lhes confere pela letra e o espírito da Constituição Federal de
simbólica, sem dúvida. Mas os donos do poder vêm acusando o golpe e correm para viabilizar seu contragolpe nos corredores atapetados de Brasília contra os índios, sob a forma, entre outras, da PEC 215. Os índios são os primeiros indígenas do Brasil. As terras que ocupam não são sua propriedade. Não só porque os territórios indígenas são terras da União, mas porque são eles que pertencem à terra e não o contrário. Pertencer à terra em lugar de ser proprietário dela é que define. Os índios são os primeiros indígenas a não se reconhecerem no Estado brasileiro, por quem foram perseguidos durante 5 séculos, seja diretamente pelas administrações indigenistas que os exploraram, maltrataram e muito timidamente, às vezes os defenderam, seja indiretamente pelo apoio solícito que o Estado sempre deu a todas as formas de varrer a terra de seus ocupantes originários para implantar um modelo de civilização que nunca serviu a ninguém, senão aos poderosos. Um modelo que continua essencialmente o mesmo há 500 anos. O Estado brasileiro sempre apostou que os índios iriam desaparecer. Fizeram o possível e o impossível, o inominável e o abominável para tanto. Não que fosse preciso sempre exterminá-los fisicamente, porém o recurso ao genocídio continua amplamente em vigor no Brasil. Mas era assim, preciso, de qualquer jeito, desindianizá-los, transformá-los em trabalhadores nacionais, cristianizá-los, vesti-los, esses mestres do adorno, da plumária, da pintura corporal, proibidas as línguas que falam ou falavam, os costumes que os definiam para si mesmos, submetê-los a um regime, mas, acima de tudo, cortar a relação deles com a terra. Esta separação sempre foi vista como condição necessária para transformar o índio em cidadão pobre, naturalmente, porque sem pobres não há capitalismo. O capitalismo precisa de pobres, como precisou e precisa de escravos. Transformar o índio em pobre, transformar o índio em pobre. Nós, os brancos, que aqui estamos na Universidade Federal do Pará, em Altamira, em 19 de novembro de 2019, nós nos sentimos indígenas, não nos sentimos cidadãos, não nos vemos como parte de uma população súdita de um Estado que nunca nos representou e que sempre tirou com uma mão o que fingia dar
com a outra. Nós, os brancos, que aqui estamos, bem como diversos outros povos indígenas que vivem no Brasil, camponeses, ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, sertanejos, negros e pardos, moradores das favelas. Todos esses são indígenas porque se sentem ligados a um lugar que seja do tamanho do chão de um barraco ou de uma horta de fundo de quintal. Muito mais que cidadãos de um Brasil grande que só engrandece o tamanho das contas bancárias dos donos do poder. A terra é o corpo dos índios. Os índios são parte do corpo da terra. A relação entre terra e corpo é crucial. A separação entre a comunidade e a terra tem como sua sombra a separação entre as pessoas e seus corpos. Outra operação indispensável executada pelo Estado para criar populações administradas. Pense-se nas lésbicas, nos gays, nos bissexuais e transexuais separados de sua sexualidade. Nos negros separados da cor de sua pele. Pense-se nas mulheres separadas de sua autonomia reprodutiva. Pense-se, por fim, mas não menos abominável, no sinistro elogio público da tortura feito pelo canalha Jair Bolsonaro. Bolsonaro, a tortura, modo último e mais absoluto de separar uma pessoa de seu corpo. Tortura que continua, que sempre foi um método favorito de separação dos pobres de seus corpos nas delegacias e presídios desse país tão cordial. Por isso tudo, a luta dos índios é também a nossa luta. Os índios são nosso exemplo de resistência secular. Há uma guerra feroz contra eles para desistir-los, para fazê-los desaparecer, seja matando-os simplesmente, seja tornando-os cidadãos civilizados, isto é, brasileiros sem terra, sem meios de subsistência próprios, forçados a vender seus braços, seus corpos, para enriquecer os pretensos novos donos da terra. Os índios precisam da ajuda dos brancos, que se solidarizam com sua luta e que reconhecem neles o exemplo maior da luta perpétua entre todos os povos indígenas. O povo LGBT, o povo negro, o povo das mulheres, o povo dos artistas. Mas nós, os outros índios, aqueles que não são índios, nós se sentimos muito mais representados pelos povos índios que pelos políticos e pelo aparelho policial que nos persegue de perto, pelas políticas de destruição da natureza. Nós outros também precisamos da ajuda e do exemplo dos índios, de suas táticas de guerrilha simbólica, jurídica, midiática, contra o aparelho de captura do Estado-nação. Um Estado que vai levando até as últimas consequências seu projeto de destruição do território que reivindica como seu. Mas a terra é dos povos. Mas a terra é dos povos. Concluo. Em muitas cidades do Brasil existe a Rua Voluntários da Pátria. Seu nome provém de uma iniciativa empreendida pelo Império em sua guerra genocida e etnocida contra o Paraguai. O Brasil sempre foi bom nisso de matar índios, do lado de cá ou de lá de suas fronteiras. Carente de tropas para enfrentar o exército guarani, o governo imperial criou corpos militares de voluntários, apelando para os sentimentos do povo brasileiro. Pedro II
apresentou-se em Uruguaiana como o primeiro voluntário da pátria. Não demorou muito e o patriotismo dos voluntários da pátria arrefeceu. Logo, o governo central exigiu dos presidentes das províncias que recrutassem cotas de voluntários. A solução para esta lamentável falta de patriotismo dos brancos brasileiros foi, como se sabe, mandar milhares de escravos negros como voluntários. Foram eles forçados a matar e morrer na Guerra do Paraguai. Voluntários e involuntários. Os índios foram e são os primeiros involuntários da pátria. Os povos indígenas originários viram cair-lhes sobre a cabeça uma pátria que não pediram e que só lhes trouxe morte, doença, humilhação, escravidão e despossessão. Nós, aqui, nos sentimos como os índios, como todos os indígenas do Brasil, como formando um enorme contingente de involuntários da pátria. Os involuntários de uma pátria que não queremos, de um governo que não nos representa. Nunca ninguém nos representou àqueles que se sentem indígenas. Só nós mesmos podemos nos representar. Só nós podemos dizer que representamos a terra de onde somos, de quem somos. Somos os involuntários da pátria, porque outra é a nossa vontade. Involuntários da pátria, desertai-vos! Involuntários da pátria, desertai-vos! Involuntários da pátria, desertai-vos! Involuntários da pátria, desertai-vos! Desertai-vos, involuntários da pátria! Desertai-vos! Involuntários da pátria! Desertai-vos! Desertai-vos! Involuntários da pátria! Desertai-vos! Valeu, obrigado, Fernando.